Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos falar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Vamos dar um overview, falar de uma forma mais geral, até para o vídeo não ficar muito longo, sobre como o mercado está evoluindo no dia de hoje, dia 20 de maio de 2024. E vamos dar uma olhada principalmente na ação do IRB-RE. Eu não sabia que esse era o nome, ou melhor, a pronúncia correta do nome, eu chamava de IRB-RE, e o próprio presidente acabou mencionando como IRB-RE. Então, no dia de hoje, a ação na bolsa está simplesmente se desintegrando. Será que vale a pena fazer mais um aporte? Veja, então, que no dia de hoje, a nossa bolsa de valores, o Ibovespa, ele cai aqui a 127.800 pontos, ele cai 0,26 no dia, uma queda suave, mas o IRB-RE, ele está sendo cotado nesse momento a R$ 35,48, caindo mais de 5%, agora são 15 horas e 8 minutos desse dia 20 de maio de 2024. E vendo todo o movimento do mercado, eu cheguei até a colocar, que era a minha intenção original, comprar Santander a R$ 12,95, mas a ação não baixou dos R$ 13,05, depois aí disparou, começou a subir, e eu perdi ela de vista, mas ainda estou muito de olho no Santander. No entanto, quando eu olhei para a IRB, veja aqui nós temos uma ordem já executada, no dia de hoje, às 2h20, eu acabei comprando aqui a R$ 35,40, 28 ações do IRB-RE. Porque me pareceu assim que ela estava, de alguma forma, numa condição interessante para compra. Dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente porque eu quero mostrar um outro ângulo dessa história toda. Então veja aqui, a primeira coisa eu registrei aqui a compra da ação a R$ 35,40 e passei de 1.206 ações para 1.234, portanto comprei mais 28 ações. Eu estou trabalhando aqui com preços teóricos, porque a primeira coisa que eu avalio é do ponto de vista deste preço que eu paguei pela ação. Então quando a gente olha, o IRB não paga proventos desde 2021, mas anteriormente o IRB-RE vinha pagando esses proventos, então e ele teve também um grupamento de ações, então foi necessário que a gente fizesse uma composição para chegar numa conclusão do que seriam esses valores, lá trazendo do tempo passado, já todos ajustados para a nossa época presente. Então, olhando para o passado, a gente trabalha com preço teórico quando viu o que ele pagou no passado, de R$ 51,45 como preço teto, e com as projeções que nós estamos fazendo, eu vou deixar o vídeo no final, onde estão essas projeções para o final de 2024, a possibilidade, não, IRB não vai pagar isso aí, eu já disse, não paga, porque ele tem que fazer toda a recomposição da sua reserva de lucros, além de cobrir um prejuízo acumulado de períodos passados, quando lá atrás, de 2019 para 2020, foi apontada aquela questão de fraude e depois sofreu muito com principalmente aquela crise climática de 2021 para 2022. Então tudo isso aí pesou na conta. Com isso a gente está trabalhando com valores teóricos aqui, por exemplo, o nosso preço teto, quando olhamos para a nossa projeção, considerando aqui uma possibilidade de R$ 1,79 de proventos que não serão pagos por tudo isso que eu expliquei, mas do ponto de vista do preço, a gente está considerando todo esse conjunto da obra, inclusive perspectiva de pagamentos futuros. Veja que se fosse esse ano e tivesse sido já recomposta a reserva de lucros, poderia estar no entorno desse valor de R$ 1,79 de proventos. E assim como o passado, a gente olha para esses valores aqui que no passado foram pagos em proventos, que nos leva então para, enfim, se a gente quisesse fazer uma média para esse valor, que nos levaria para um preço teto de 111, que nós nem estamos considerando isso, mas a gente olha agora para o futuro, a possibilidade aqui de um lucro líquido de aproximadamente 580 milhões, já que descontado os prejuízos acumulados que o IRB teve. Então por isso que, considerando o payout estatutário, a possibilidade desse pagamento. Nesse momento, o PVPA está em 0,65,
ou seja, 65% do valor patrimonial da ação, ou seja, está abaixo do valor patrimonial por ação. O que significa isso? Que a ação pode estar barata, de fato, e que não tem risco investir numa companhia cujo preço que se está pagando pela ação, esses 35,40, está abaixo do valor patrimonial por ação. E pela primeira vez aqui, considerando a possibilidade de fechamento com lucro no final do ano, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação é 4,95. Se nós comprarmos a esse preço aí, 35,40, nós recebemos de volta, em termos de lucro líquido, não em termos de proventos, em 5 anos cravados. E veja como começa a andar rápido o dividend yield aqui, já passando dos 5%, sendo que a gente busca 6%, ou seja, qualquer startzinho sobre o IRB já nos coloca numa condição de receber valores interessantes em termos de proventos, em função do preço que pagamos pela ação, que vai superar os 6%, aí, talvez com alguma folga, mas aí contando o ano de 2025, talvez 2026. Mas a questão real que se apresenta em relação ao IRB-RE é por conta das consequências das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acabei por parar aqui nessa lâmina da apresentação que foi feita por conta da teleconferência de resultados, onde a gente pode ver qual é a posição da companhia, o que ela tem a dizer para nós e que a gente possa relevar aí em termos de análise do impacto dessas enchentes. E como eu só tenho áudio, eu vou mostrar o que foi dito durante essa lâmina aí, que foi apresentado lá na teleconferência de resultados. Eventos como a catástrofe no Rio Grande do Sul podem desacelerar ou inverter essa tendência no curto prazo, mas temos a confiança de que estamos preparados para enfrentar os impactos desses sinistros e seguir em frente normalmente. Vou passar agora a palavra para o Daniel Castilho, para ele falar da estratégia de resseguros. Obrigado, Falcão. Voltando então às consequências das chuvas do Rio Grande do Sul, a exposição no setor de seguros está na área de seguro habitacional, riscos patrimoniais, seguro rural, seguro de automóveis e seguro de vida. Gostaria de fazer alguns comentários sobre esses ramos. O seguro habitacional usualmente cobre danos ao edifício e exclui a cobertura do conteúdo. Já o seguro residencial, em geral, não tem cobertura de alagamento. No rural, embora 13% da nossa carteira esteja concentrada no Rio Grande do Sul, quando iniciou a subida das águas, 75% da colheita da safra já tinha ocorrido. Mas é no ramo de automóveis onde vemos, no momento, a maior exposição, principalmente na área de seguros. Consideramos que veremos também sinistros nos riscos comerciais e industriais. No que diz respeito ao seguro de equipamentos, vemos uma exposição no ramo chamado RD Pátios, que são as coberturas de veículos em pátios de concessionárias. Finalmente, não há dúvidas que teremos também exposições no ramo de vida. Nossas equipes de subscrição e sinistros trabalham há dias analisando nossos contratos, contatando nossos clientes com o objetivo de melhor estimar as perdas que cabem ao IRB. É nossa opinião que, lamentavelmente, a cobertura de seguro será muito pequena se comparada com a perda econômica. Finalmente, da mesma forma que a seguradora se protege mediante a contratação de resseguro, nós, resseguradores, também nos protegemos para possíveis ocorrências catastróficas. Essa proteção de um ressegurador é a chamada retrocessão. Gostaria de comentar que nosso programa de retrocessão é robusto, dos melhores que já vi numa resseguradora. Vamos, portanto, arcar com nossos compromissos, não vislumbrando nenhuma descontinuidade nos negócios. Notícias recentes dão conta que aproximadamente 200 mil veículos foram atingidos no Rio Grande do Sul, mas desses veículos, menos de 30% têm seguros. Então, embora seja alto o número de veículos atingidos, ainda é necessário verificar os que têm seguros e desses aqueles onde as companhias fizeram a retrocessão. Mas também é importante a gente salientar que o próprio IRB ele faz retrocessão. Aproximadamente 30% dos prêmios dele também é retrocedido. A retrocessão é isso, é um pedaço do seguro que tu divide o risco com uma outra empresa, criando esse colchão que se estabelece para que uma única companhia não venha pagar o preço ou sofrer única e exclusivamente, ou seja, mantendo o setor de seguros equilibrado do ponto de vista de todas as companhias. O que é importante que ele falou aqui? 13% da carteira do rural, apenas 13% dessa carteira está no Rio Grande do Sul. Só que as coberturas são soja e arroz, onde já aconteceu, segundo ele, mais de 70% da colheita, portanto, uma chance de que não seja atingido. Além disso, na parte do patrimonial, que são os prédios, o que se levanta é que, e foi dito isso durante a apresentação, nesse segmento não é comum, principalmente no rural, o seguro predial. Então,
por consequência do rural, talvez não tenha também impacto significativo para a carteira do IRB. Dito isso, nós registramos aqui o racional por trás da compra, essa compra de 28 ações. Nós estamos considerando a R$ 35,40, estamos considerando aqui o dividendo de 5,05, que eu acho relevante, e o PL de 0,65 e o PVPA de 95. O preço teto a gente não está considerando, eu já vou mostrar para você por quê. Veja que aqui nas nossas metas de 24 a 25, nós registramos então o total de ações para o IRB de 1.224, já ultrapassamos em 2, quase 3% da nossa meta. No entanto, veja que existe uma linha mais escura aqui em cima, uma linha preta que está passando ali. Essas duas ações, tanto a AES Brasil quanto o IRB, fazem parte da nossa carteira enquanto ações de oportunidade, onde nós temos investido uma pequena parte do nosso patrimônio, porque talvez daí dessas duas empresas acabem saindo algum bom negócio mais lá na frente, conforme a gente vai analisando os resultados. Veja que nós não temos nenhuma expectativa aqui de receber qualquer dividendo. Então a gente já entra no negócio sem pensar nesses proventos a receber. E nós trazemos ainda essa notícia aqui do Estadão, a do E-Investidor do Estadão. Ela é assinada por Camille Rosaboni e ela é do dia de hoje, dia 20 de 5 de 2024. E veja que aqui, na manchete, as ações do IRB-RE lideram as perdas do Ibovespa. E faz algumas considerações aqui, porque, claro, no final todo mundo começa a correr para ver o que está acontecendo. Então veja que depois da catástrofe natural que teve no Rio Grande do Sul, as chuvas agora atingem o estado de Santa Catarina, e aqui eles citam 20 municípios catarinenses que entraram em estado de alerta, mas só alerta, né, devido às inundações. Não é que nem o Rio Grande do Sul que avançou para o estado de emergência. E aqui, nesse caso Santa Catarina, são mais de 800 pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas. No somatório de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, talvez agora um pedaço de Santa Catarina, segundo foi afirmado pelos dirigentes do IRB-RE durante a apresentação do seu broadcast, teleconferência de resultados, o volume de indenização para a indústria de seguros como um todo pode chegar a 10 bilhões ou mais. E o que está acontecendo agora em Santa Catarina é o que veio a reacender o temor do mercado com o ressegurador. E essa é a leitura geral que a gente faz. Eu não tenho a mesma visão do mercado, os motivos eu acho que estão colocados aí de todas as formas, tanto pela leitura da teleconferência de resultados, a gente vê que talvez o que está se sucedendo atualmente em Santa Catarina acabe, claro, né, impulsionando o mercado para ter essa visão de que mais lá na frente talvez isso traga o devido prejuízo. A gente não pensa dessa mesma forma. E um dos motivos que eu levanto aqui é o seguinte: aconteceu com BB Seguridade nos anos ali de 21, 22, principalmente por conta, também houve uma crise natural, não da mesma envergadura, mas também teve, onde foi atingida a parte do rural. Isso aí fez, inclusive, que o banco fosse a mercado emitir debêntures para poder fazer uma recomposição. A gente enxergava lá atrás que isso eram períodos transitórios. O que aconteceu? Depois a gente viu aí, cerca de ano e meio, 2 depois, a ação mais do que dobrar o seu preço. Não é o caso agora, né? Ela deu uma recuada, está dentro de um patamar mais ou menos aceitável, além de estar pagando bons proventos. Quando eu enxergo o IRB, eu tenho uma visão meio parecida com essa. Mas eu estou também aqui bem disposto a ouvir a sua opinião, a sua posição, até para a gente ir compondo, fazendo essas leituras e um ajudando o outro nessa cadeia de informações que nos ajuda nas melhores decisões. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.